É carnaval, minha gente, que delícia, né? Ano passado a gente estava dentro da casa, não pôde aproveitar, mas esse ano vai ser muito legal. E o tema de hoje do nosso tutorial foram vocês que escolheram e ó, essa make preto, olhão preto hoje, gente, legal, né? Então assim, vou ensinar o passo a passo pra vocês, espero que vocês gostem. O primeiro passo é bem simples, vocês vão precisar de uma esponjinha como essa daqui, ó, de passar sombra, essa que todo mundo tem em casa, e de uma sombra branca. Essa daqui era a sombra que eu usava no programa, até tá com o olhinho que eles taparam a marca, mas qualquer sombra branca que vocês tiverem em casa, ou clarinha, não precisa ser exatamente branca, pode ser uma begezinha. O Eros tá aqui, fazendo presença no tutorial. O que vocês vão fazer, meninas? A base, pra mim, como a maquiagem, eu sempre passo o branquinho no canto. Então, eu sempre passo aqui, ó, no cantinho e subo até a sobrancelha, ó. Bem clarinho, ó. Tá vendo? Sempre repara aqui, gente, ó. Aqui fica um triângulo que eu não passo a sombra. Então, eu passo aqui do cantinho e vou direto aqui pra cima. Eu não passo no começo da sobrancelha, tá? Esse é o primeiro passo. Bom, a segunda parte eu acabei de gravar e a querida da minha máquina, o cartão de memória estava cheio e ela não gravou. Mas eu vou explicar de novo. Bom, vocês vão ocupar na segunda parte o mesmo pincelzinho, né, que a gente ocupou para passar o branco. Só que agora a gente vai passar o preto. Então a gente vai pegar, o meu preto é um preto da MAC, né, que nossa, comprei há muito tempo, gente. Uso muito, muito, muito e dura pra caramba. Mas qualquer sombra preta que vocês tiverem em casa vai dar o mesmo efeito, vai ficar legal também. E eu indico, adoro, adoro, a fixação é muito boa mesmo. Então você vai pegar o preto, né, passou a esponjinha, e é o que eu mostrei pra vocês, meninas. Passar o preto aonde a gente não tinha passado o branco. Todo esse preto. Aí vocês devem estar se perguntando: ai, Andressa, mas até onde que eu passo o preto? A gente vai passar o preto, o limite dele é o seguinte. Vocês vão imaginar o final do cantinho do olho de vocês e o final do cantinho da sobrancelha. Esse é o limite. Não pode passar disso pra cá. E a altura da sombra, vocês vão passar onde, ó? Tá vendo? Abre e fecha, abre e fecha. É na voltinha do côncavo. É até aqui que vai ser passada a sombra preta. Acima disso não, é só até ali. Só que assim, vocês estão olhando, né? Maquiagem preta é assim, gente. Primeiro fica feia, pra depois ficar bonita. Eu, particularmente, não gosto de sombra muito marcada. Eu gosto ela de mais esfumada, assim. A maquiagem preta que eu faço, o olhão preto, ele é mais esfumado. Então, eu uso e tem ajuda do meu lindo pincel de esfumar. Que ele é bem molinho na ponta, ó. Pode ver que ele é mais peludinho, bem molinho na ponta. E ele ajuda a dar aquele acabamento bonito, de degradê na sombra. Então, depois que eu passei com uma esponjinha o preto aqui, o que eu faço? Eu pego esse pincel, dou uma leve batidinha na sombra preta, bato um pouquinho na mão e vou fazer o quê? Vou tirar essa marcação de onde eu passei, porque eu não quero, não gosto dela muito marcada. Então, pra ficar bonito, o que eu vou fazer? Aquele lugar onde a gente passou o limite da sombra preta, eu vou pegar e vou limpar como se fosse um para-brisa, ó. Um limpador de para-brisa, pra lá e pra cá. Que ele começa a esfumar a sombra e dá um acabamento legal. Ó, começa a ficar mais bonito. E no cantinho aqui do branco com o preto também, ó. Lembra de limpar, passar pra cima e pra baixo, ó. Começa a dar um efeito legal. E a sombra preta tá quase ficando pronta.
a gente não passa até a sobrancelha, a gente passa bem nessa voltinha do côncavo pra dar aquela limpada e ficar o degradê. Nunca passar até a sobrancelha, a gente sempre permanece com aquele branquinho que a gente passou no começo. Deu pra entender? Não sei se tá boa a explicação, mas é assim que eu faço, gente. Então é assim, primeiro passo branco, sempre preservar o triângulozinho aqui. Depois passo preto, onde a gente não passou o branco, que é na pálpebra móvel. E pra finalizar, a gente vai esfumar. Então, esse movimento aqui e o para-brisa, limpador de para-brisa aqui em cima. Aí vocês me perguntam, ai Andressa, eu já tentei fazer sombra preta em casa, olhão preto, e a hora que eu faço, bum, cai toda a sombra aqui de baixo. O que eu faço, meninas? Não está perdido. Tem os truques. Pois é, porque assim, tem gente que gosta de preparar a pele, né, antes de fazer a maquiagem. Eu já tinha preparado a pele pra vocês, e pra mostrar direto o olho e ser mais rápido. Mas geralmente eu faço isso antes. Eu faço a pele antes e depois eu faço o olho. Então o que vocês vão fazer? Sabe daqueles corretivos bem baratinhos que vocês pagam, sei lá, 3, 4 reais, até em farmácia você encontra? Então, são os batons. É que eu não tô com o meu aqui agora. Tá pra lá e se eu abrir a porta, vocês vão escutar o Nasser jogando videogame. Mas tem uns corretivos em farmácia que eles são como batons, ou Eros Valatim. Ó, filho não late. Eles são como batons. E, ó. E você vai comprar muito barato. Então o que você faz? Você, tendo um daquele em casa, da cor da pele, Eros. Vamos dar oi. Agora fica quietinha, tá? Queria só se exibir. Ó. Fica quieto. Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês pegam um daquele batom de corretivo. Vocês vão passar... primeiro retira todo o pozinho, vai ficar manchado. Aí vocês vão passar o corretivo, ó. Eu geralmente, quando cai sombra assim, eu tiro com um pincel, né? Um pincel que eu não uso. Aí eu pego o corretivo, aplico embaixo. Ou quando a sombra não fica legal aqui, eu quero dar um acabamento bacana, passo esse corretivo de novo. E a linda esponjinha, essa minha já tá toda suja, mas esse é o queijinho, né? Tem esponjinha bem baratinha, centavos, que vocês pagam em loja de cosmético. E dura muito tempo. E vai limpando, sai tudinho. E aqui tem aquele acabamento legal, que eu ensino pra todo mundo. Você pega a esponjinha, bem aqui naquele cantinho que eu mostrei pra vocês, entre o final do olho e o final da sobrancelha, e puxa. Dá aquela limpada, fica lindo de novo. Aí só dá aquele acabamento final com o pó. E fica linda a sombra. Aí tá, gente. O que eu vou fazer agora? Agora que eu já esfumei minha sombra preta, eu vou passar o corretivo. Esse eu vou passar um da Natura hoje, diferente daquele em gel da Contém 1 grama. Porque, como é carnaval, a gente vai ter que colar um mega cílios postiço, né, gente? Então eu puxo aqui o cantinho. Bem rapidinho de passar. Esse delineador é aquele da pontinha mais durinho que eu tinha falado pra vocês, ó. Começa a dar uma diferença, né? Ó. Com maquiagem, sem maquiagem. Com maquiagem, sem maquiagem. É bem legal ver como que a maquiagem ela dá uma transformação na mulher, né? E a maquiagem ela tem esses dois poderes. Ou ela pode te deixar muito linda, ou se você não souber fazer direito, ela pode te deixar muito feia. Então, assim, sempre o menos é mais. Ah, se você viu que não tá certo, vou colocar mais um pouquinho pra consertar. Não. Tenta esfumar, tenta fazer outras coisas pra retirar um pouco da maquiagem. Nunca colocar mais e mais e mais e mais. Tá. Passei o delineador. Hoje eu tô falando igual um papagaio. Eu vou colocar o quê?
os cílios postiços. Gente, isso daqui é a maior invenção do ser humano. Vocês não estão entendendo. Tinha que ir pra NASA, o cara que inventou um negócio desse aqui, porque é bom demais. Deixa a mulher muito poderosa. Então eu vou pegar os cílios. Aqui que tá o truque da galinha morta. Retirei da caixinha. Ó. Vocês podem ver que os cílios, meninas, ele tem vários gominhos. Será que dá pra enxergar? Vários gominhos. Pra ele não machucar e não ficar descolando, o que eu vou fazer? Os cílios ele tem um degradê, né? Que ele começa maior e termina menorzinho. Então, a parte maior, que é o canto externo do olho, eu vou contar 4 gominhos e vou cortar. Ó, contei aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou lá, o quê? E corto. Pra encaixar direitinho no olho. E ficar um tamanho bom pra não me machucar. A cola que eu geralmente uso pra colar os cílios é essa transparente da Fingers, que é maravilhosa. E ela é legal, gente, porque assim, quem não tem muita prática de colocar, por ela ser incolor, ela não vai estragar a maquiagem que você fez antes. Então eu vou lá, abro a cola, aplico, né, um pouquinho dessa cola incolor. Não precisa passar muito, do começo ao fim, aqui dos cílios. Como que eu vou colar, Andressa? Eu sempre colo do canto externo pro canto interno. Então, ó, passada a cola, eu vou lá, fecho os olhos, colei o cantinho externo e vou terminando de colar o resto com o dedo mesmo. Ó, até o canto interno. Viu como é simples? Bem simples de fazer. E agora é só esperar um pouquinho secar. Secou, né? Os cílios e a nossa make tá ficando quase pronta. Aí o que eu faço? Vou dar um acabamento na parte de baixo. Eu não gosto muito de fechar o olho com um lápis preto, né? Fechar ele inteiro. Por quê? Quando a gente já faz a sombra preta em cima e passa o lápis embaixo, né? Em toda a linha d'água aqui embaixo, deixa o olho um pouquinho menor. Então, como eu gosto de deixar o olho, favorecer o olho e deixar ele um pouco maior, eu só passo a sombra na parte inferior. Então, eu volto com a sombra preta. E agora eu vou com esse pincelzinho aqui chanfrado, ó. Eu passo ele na sombra preta. E vou aonde? Vou aqui embaixo, ó. Como se eu estivesse passando o lápis. Então, eu começo ele mais grossinho aqui no cantinho. E vou afinando, ó. Eu passo mais ou menos até a metade só. Quem quiser pode fazer até o final e fechar com o lápis, né, gente? Isso é questão de opção, né? Eu gosto, é a make que eu sempre faço, que vocês pedem, ela é bem assim. Então, eu pego esse pretinho, passo de novo até a metade. Ó. Já vai ficando diferente, né? Tá. Terminei de passar. Aí eu vou pra um truque legal, que é o rímel. Pego o rímel, passo na parte de baixo, a cara de mocó de novo. E passo na parte dos cílios, postiço e o meu, pra dar aquela misturada e dar um ar de os cílios mais natural. O rímel que eu passei é o mesmo que eu tinha indicado pra vocês, que é o da Natura, que eu sempre uso.
Mas tem um muito bom também, que é da Maybelline. Ganhei até agora, essa semana. Um amarelinho também, que ele é muito bom. Esse daqui também é maravilhoso. Então os dois eu super recomendo. Um pouquinho mais de rímel. E nosso olhão preto tá pronto, gente. Ficou pronto, terminei os dois olhos, meninas. Espero que vocês tenham gostado, né? A dica do carnaval, quem escolheu foi vocês, né? E todo mundo, a maioria, pediu: Andressa, quero a make preta, quero a make preta. Eu achei que vocês escolher, quero uma make bafo de carnaval colorida e tal. Mas não, a make preta foi a que predominou, né? Que a maioria pediu. Bom, terminando assim, eu indicaria, né? Tô com meu anjinho de cabeça aqui pra pular carnaval. Um batom vermelho pra combinar, ou da cor que você deseje. Vou até passar aqui pra vocês. Ó, vou toda pular carnaval. Esse é o Russian Red, que eu já falei pra vocês aqui. Sou apaixonada por esse batom. Também tem um maravilhoso, de uma outra cor que eu ganhei, que eu amo também. Mas essa seria a make. Dá pra incrementar também. Dá pra colocar brilho. Dá pra colocar brilho dourado, colorido por cima, que fica legal também pra aquelas que são mais ousadas pra pular o carnaval. Mas essa make dá pra você usar em qualquer situação, qualquer ocasião. É uma make fácil de fazer, como vocês viram, não tem erro. Mas como qualquer outra maquiagem, tudo vai da prática. Então, assim, as primeiras vezes talvez não dê tão certo, mas a prática leva à perfeição, como eu já disse pra vocês. Então, é só testando, meninas, e fazendo em casa que vocês vão conseguir fazer um olhão preto bem bacana também. Espero que tenham gostado da dica. Espero também que aproveitem muito o carnaval. Dancem muito, pulem muito, beijem muito. Mas juízo, meninas. Quero ver vocês todas lindas e famosas pro próximo tutorial da outra semana. Então, um beijo, um bom carnaval pra vocês. Aproveitem o feriadão. Quem gostou, dá um like aqui embaixo. E quem ainda não segue o nosso canal, por favor, sigam, né? Peço pra seguirem o nosso canal, a nossa página no Face, Instagram. Espero vocês lá, pra mais um Dicas da Dedessa. Tchau, gente!